Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouviam-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola. Um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando, investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos, a quem confiar o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro: Senhor, teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. Ele lhes disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo: Senhor, teu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Disse a este: sê também tu governador de 5 cidades. Veio também o outro: Senhor, aqui tens teu dinheiro, que guardei embrulhado num lenço. Pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Replicou-lhe: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei? Por que, pois, não puseste meu dinheiro num banco? Na minha volta, eu teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe: Senhor, esse já tem 10 minas. Eu vos declaro, a todo aquele que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver, lhe será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Depois dessas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o autor sagrado termina esse evangelho de hoje dizendo que depois de que Jesus contou essa parábola, Jesus ia à frente dos discípulos, precedendo os discípulos no caminho que sobe a Jerusalém. Assim, o autor sagrado, Lucas, São Lucas, o evangelista, nos mostra que essa parábola é para nós um sinal da nossa caminhada para Jerusalém Celeste. É um sinal de como nós estamos caminhando rumo ao céu. Jesus chama 3 funcionários. A um ele concede 10 minas, a outro ele concede 5 minas e a um ele concede 1 mina. E vai para uma terra distante, aonde ele seria investido rei. Detalhe é que dentre os servos, além desses 3 personagens que receberam 3 minas, os 3 quantidades diferentes de minas de dinheiro, além desses 3 personagens, haviam outros servos que protestaram, dizendo que não queriam que aquele homem reinasse sobre eles. Guarda essa informação. Os servos protestaram, dizendo: eu não quero que esse homem reine sobre nós.
Então, o dignatário vai a essa terra distante, é nomeado rei, é coroado, revestido de glória e volta para reinar sobre o seu povo. Ele chama os 3 funcionários, aquele que confiou 10 minas, 5 minas e 1 mina. Aquele a quem ele havia confiado 10 minas havia trabalhado, investido essas minas e essas minas renderam outras 10. Aquele que havia confiado 5 minas também igualmente trabalhou sobre essas minas e as minas renderam outras 5. Contudo, aquele que foi confiado uma única mina, ele não trabalhou. Ele a embrulhou num lenço e ficou aguardando o retorno do seu servo, do seu senhor. Queridos, essa mina é o símbolo da nossa vida. A cada um, o Senhor confiou uma quantidade diferente de mina, ou seja, de dinheiro, ou seja, de dons, ou seja, de graças, conforme a sua capacidade de fazer essas graças, esses dons, esse dinheiro, essa mina, esses talentos crescerem, multiplicarem. Em palavras do século 21, Deus deu graças e dons espirituais a cada ser humano, na medida em que ele pode fazer com que esses dons, talentos e graças espirituais cresçam e multipliquem para o reino de Deus. Você foi colocado na terra para a glória de Deus. E Deus te deu talentos humanos e espirituais para fazer com que a glória de Deus se manifeste, para fazer com que você seja a luz do mundo, para fazer com que você seja pescador de homens, para fazer com que você leve as pessoas para Jesus e leve Jesus para as pessoas. Você tem levado Jesus para as pessoas? Você tem sido luz do mundo? Ou você tem sido como aquele servo que colocou a mina num lugar escuro, embrulhado num lenço? Guardou a mina, não fez com que ela rendesse. Esse homem que guarda a mina e faz com que ela não renda é aquele que vive somente para si mesmo, não vive para o reino de Deus. E é por isso que alguns servos disseram: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Esses servos que dizem: nós não queremos que esse homem reine sobre nós, são os nossos sentidos humanos. Quando nós damos ouvidos à nossa carne, à nossa concupiscência. O que é a concupiscência? A nossa tendência para o erro, nossa tendência para o mal e para o pecado. Se alguém te dá um tapa na cara, a palavra de Deus diz: ofereça a segunda face, ou seja, perdoa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Isso é a santidade. Mas quando alguém te dá um tapa no rosto, qual é a sua reação? A sua vontade não é de dar 2, 3 tapas, uma paulada, um tiro talvez? Você vê, isso é a concupiscência. Quando alguém te ofende, você fica magoado, fica com raiva, fica ressentido, fica remoendo. Isso é a concupiscência. Nós somos como um bife fora da geladeira. Um bife fora da geladeira, ele vai apodrecendo. Imagina você esquecer um bife em cima da pia e fazer uma viagem de 1 semana. Quando você volta para casa e abre a porta, imagina o cheiro de podridão que você não vai sentir na sua casa. Assim somos nós. A geladeira é a graça de Deus. Se estamos fora da geladeira, apodrecemos. Se estamos fora da graça de Deus, apodrecemos. E quando nós nos recusamos a servir a Deus, quando a gente se recusa a rezar, a ter vida de oração, a se confessar com frequência, a participar da missa, a rezar o texto, a meditar a palavra, nós somos como esses servos que dizem: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Muitas pessoas não dizem abertamente com palavras: eu não quero servir a Jesus, eu não quero ser cristão. As pessoas até dizem: não, eu sou cristão, eu sou católico, não praticante. Eu sou cristão, não praticante. Você não é cristão coisíssima nenhuma. Ser cristão significa servir a Cristo. Servir a Cristo significa fazer a sua vontade e cumprir os seus mandamentos. Ao menos lutar para cumprir os mandamentos. Como que você é cristão se você não se confessa, se você não vai à missa, se você não lê a palavra, se você não guarda os mandamentos? Dentre os quais o terceiro mandamento é guardar domingos e festas. Como então você pode ser cristão não praticante? Então você não é cristão, você é um pagão. Ainda que com a boca você se proclame cristão, ainda que com a boca você diga que você é filho de Deus, você não está agindo como filho de Deus. Aí você está agindo como filho do demônio. Porque você não está fazendo a vontade de Deus, mas está fazendo a vontade do demônio.
E com seus atos concretos você está dizendo: eu não quero que esse homem reine sobre mim. O problema é que esse rei voltará, repleto de glória. Essa volta do rei repleto de glória, coroado de honra e glória, representa a segunda vinda gloriosa de Jesus. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda gloriosa, ele vai te colocar diante dele. Vai te falar o que você fez com a mina, com o dinheiro, com os dons espirituais que eu te confiei. Quantas almas você trouxe para mim? A quantas pessoas você resplandeceu a minha luz? 10? 5? Senhor, eu sabia que tu és um homem severo e justo. Fiquei com medo e não fiz nada de mal. Não fiz nenhum errado. Eu não matei, não roubei, não fiz nada de mal. Sabe aquela história de que eu não sou bonzinho, não mato, não roubo, então eu vou pro céu? Gente, para ir pro céu não basta não matar e não roubar. Para ir pro céu tem que fazer a vontade de Deus. Tem que fazer a vontade de Deus, tem que lutar pela santidade. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: esta é a vontade de Deus a vosso respeito, que sejais santos. Ou melhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Essa é a vontade de Deus a vosso respeito, que sejais santos. Hebreus 12, 14 diz: sem a santidade ninguém verá a Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 2 diz: sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Mateus, capítulo 5, versículo 48 diz: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8 diz: sede santos, como o Senhor teu Deus é santo. Precisamos ser santos. E ser santo significa amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. E amar o próximo como a nós mesmos. Isso, amando a Deus e amando os irmãos, vamos levar os irmãos para Deus e vamos levar Deus para os irmãos. Seremos luz do mundo e faremos multiplicar a nossa mina. 10 vezes, 5 vezes que seja. Agora, se nós vivemos egoisticamente para nós mesmos, tentando acalmar e anestesiar a nossa consciência, dizendo: eu não mato, eu não roubo, não faço mal para ninguém, então eu vou para o céu. Você não vai para o céu se você não fizer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja santo. Como eu disse, citando a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Ou melhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Essa é a vontade de Deus a vosso respeito, que sejais santos. Ser santo significa amar, significa ser luz do mundo. E aí quando ele vier julgar, se nós não tivermos produzido nada, se nós tivermos vivido somente para nós mesmos, numa busca de prazer, numa busca de satisfação egoisticamente, você percebeu como que as pessoas vivem de maneira egoísta, somente para si mesmo? Trabalha para comprar coisas para si, para passear, para ter diversão, e não fazem nada para Deus e nada para os irmãos. Nada. Se alguém lhe pede uma esmola na rua, ele mente falando que não tem dinheiro. Domingo ele mente para si mesmo dizendo que ele não tem tempo para missa, porque afinal de contas ele tem que passear, tem que ir no clube, tem que ir na praia, tem que ir na roça, tem que ir em tantos lugares, mas na missa ele não tem tempo para ir. Vive de maneira egoísta dizendo: eu não quero que esse homem reine sobre mim. Agora joga um pouco de luz sobre a sua vida, meditando nesse evangelho de hoje. Olha para você. Quem você tem sido? Você tem sido aquele funcionário que fez com que a mina rendesse 10 vezes mais? Bendito seja Deus. Você tem sido aquele funcionário que fez com que a mina rendesse 5 vezes mais? Glória, louvor a Deus. Ou você tem sido aquele funcionário que escondeu a mina num lenço e com seus atos concretos disse: eu não quero que esse homem reine sobre mim. Quem você tem sido? Pensa nisso. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.